Fala pessoal, muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula 4 do treinamento de OKR. Estamos no módulo avançado, no módulo 4 também, e a temática dessa aula é fases e funcionamento de um ciclo OKR. Legal? Então, ao mesmo tempo que eu vou tentar te passar com amplitude tudo aquilo que acontece, eu vou tentar te fornecer detalhes sobre cada uma dessas fases, sobre cada um desses eventos, para que você possa aplicar aí de maneira profissional o OKR na sua organização. Vamos lá, pessoal. Esse é um ciclo que vai fazer com que você tenha um entendimento resumido, mas suficiente de como funcionam as coisas. É lógico que a gente precisa destrinchar cada um desses círculos, né? Cada um desses ícones aí, dessas fases, para que você realmente entenda. Mas só com essa imagem já dá para ter um entendimento legal. E muita coisa que está aqui você já viu ao longo do curso. Vamos passar por esse ciclo aí. Construção e refino das matérias-primas. Lembra desse papo que eu tive com você? A importância desses insumos para que a gente consiga começar o OKR de maneira assertiva? O OKR não pode ser algo produzido a partir do nada. Ele precisa de um contexto, ele precisa se relacionar com outras coisas da organização. Então, por isso, a importância dessa construção e refino dessas matérias-primas, que são a missão, visão, valores, o entendimento do contexto externo, interno, assim por diante. Uma vez que você construiu essa matéria-prima e refinou ela, você anuncia as prioridades da organização. A gente ainda não está falando de objetivos e resultados-chave. A gente está falando das prioridades da organização para aquele curto espaço de tempo. Tá bom? Logo depois disso, inicia-se a construção dos OKRs em si. Construir os OKRs numa primeira versão, você alinha horizontalmente, depois você alinha de maneira vertical, para que então você faça a transmissão e o kickoff do seu ciclo, ou seja, o início dele, pontapé. Legal? No meio do ciclo você faz uma review, que a gente vai detalhar o que exatamente significa. Mais para o final, você faz uma retrospectiva, que embora também seja uma reunião, assim como a review, não tem o mesmo objetivo. Ao final do ciclo, se encaminhando e quase chegando no final, a gente faz uma review final do ciclo para reunir todos aqueles aprendizados que a gente teve. E por fim, você finaliza e transmite os resultados daquele ciclo. Isso, é claro, eu estou desenhando para um ciclo de aproximadamente 3 meses, tá bom? 12 semanas aí. E ao longo de todo esse ciclo, ao longo de todas essas fases, existe uma coisa que sempre acontece. Ou que, na verdade, quase sempre acontece. Eu vou te mostrar em mais detalhes. Mas ela é o check-in semanal ou check-in de 2 em 2 semanas, né? Lembra? Mas eu estou colocando para você aqui nesse modelo como sendo um check-in semanal, perfeito? Só para a gente se alinhar. Deixa eu seguir com você, então, aprofundando em cada um dessas pequenas fases, cada um desses pequenos círculos aqui, beleza? Mas guarda isso aqui no seu coração. Se quiser compartilhar com as pessoas também para que elas tenham um maior entendimento de OKR, fica à vontade. Não esquece de marcar a gente lá no LinkedIn, beleza? Vamos lá. Eu tenho aqui a minha primeira parte, que é a construção e refino das matérias-primas. E você vai notar que para cada uma dessas fases eu coloco 4 perspectivas para a gente analisar e discutir aqui. Objetivo, como, um tempo e os envolvidos nessa fase, para que você realmente tenha um conhecimento sólido, tá legal? Vamos lá. Objetivo da construção e refino das matérias-primas. O objetivo é garantir que os OKRs sempre terão uma base de construção inteligente. Ou seja, para que eles não sejam construídos no vácuo, você vai estar sempre aprimorando e refinando aqueles insumos que a gente já conversou. Como que você vai fazer isso? Investindo em conhecer o ambiente tanto interno quanto externo, utilizando principalmente Business Intelligence. Tá legal? Aí utilizando as ferramentas de tratamento de dados, de análise de dados, como é o Google Data Studio, que é o que também tem um treinamento sobre isso aqui, tá legal? Que te permite fazer análise de maneira simples e gratuita ao mesmo tempo. Em qual tempo esse evento, essa fase acontece? Precisa ser feito de maneira contínua na organização, então não tem um período. Você faz sempre. É interessante, e nas grandes organizações isso acontece, você tem pessoas voltadas exclusivamente para isso. Tá? Estão sempre olhando o ambiente externo, ambiente interno, para conseguir tomar melhores decisões, para se manter competitivo. Tá legal? Quem são os envolvidos nessa fase?
não há um papel definido. Quem define, quem vai fazer essa atividade, né, quem vai ser responsável por essa fase é a própria organização. Não é nenhum daqueles 4 papéis lá que a gente teve, não por obrigatoriedade, tá bom? Seguindo, agora a gente tem o anúncio das prioridades da organização. E para que isso serve? Qual o objetivo dessa fase? Dar um norte para que a construção de OKRs ela seja bem embasada, ela siga um direcionamento estratégico. Legal? Como a gente faz isso? A partir das matérias-primas que a gente já produziu e que estão sendo constantemente refinadas. Agora, quando que a gente faz isso? Aproximadamente 2 semanas antes de você começar um ciclo OKR, beleza? Antes de você começar, você precisa ter esses anúncios das prioridades, para que você então consiga construir os seus OKRs em cima dele. Legal? Os envolvidos são todos da hierarquia. Geralmente, né, todos não, né, o topo da hierarquia. Geralmente ali o meu CEO, o meu C-Level, tá? Que vai estar fazendo esse anúncio para a organização das prioridades de curto espaço de tempo. Legal, seguindo naquele nosso ciclo, o ciclo OKR, a gente tem construção dos nossos OKRs. Para que isso serve? Qual o objetivo disso? Construir os OKRs do ciclo em todos os times, todas as áreas, unidades de negócio que praticam o framework. Como você vai fazer isso? Cara, você vai fazer a partir das prioridades que já te foram entregues, né? Lembra do anúncio das prioridades da organização? Que eu acabei de passar no slide anterior? A partir dessas prioridades que você produz os seus OKRs, tá? Utilizando diversos métodos. Você pode utilizar o Craft, você pode utilizar o Define Rascunha, uma mistura dos dois, ou alguma outra forma que você acredite ser melhor para a sua organização, tá? A gente aqui sempre vai recomendar o Craft por ele ser mais completo. Tempo. Aproximadamente 1 semana antes do início de um ciclo. Ou seja, você está quase ali lançando, então você precisa construir. Legal? Envolvidos. Cara, você vai envolver todos os personagens. O OKR Enterprise Leader, o OKR Team Coach, os OKRs Developers. Ainda não os OKR Owners, né? Porque eles vão surgir nesse momento. A gente vai acabar definindo eles aqui, tá? Mas eles ainda não estão presentes porque eles ainda não efetivamente existem. Mas além desses 3 papéis que a gente colocou, outros superiores hierárquicos, né? Sejam eles diretos ou indiretos, tá bom? Então, pessoas vão estar sempre envolvidas ali, beleza? Alinhamento horizontal. Uma vez que você construiu, você precisa alinhar isso com outros times. Então, o objetivo é garantir uma concentração de esforços da sua empresa, seja entre áreas, seja entre times ou unidades de negócio, por exemplo, até diretorias. Como você faz isso? Conversando, seja com gestores, gestoras ou com membros de outros times, tá? Colaboradores de outros times, áreas de negócio e assim por diante. Quando você faz isso? Tempo. Aproximadamente 1 semana antes do ciclo também. Então, nessa mesma semana, você vai construir, alinhar horizontalmente e depois a gente vai falar sobre o alinhamento vertical. Quem são os envolvidos? São representantes do time, não necessariamente OKR Coaches ou OKR Owners ou qualquer coisa do tipo. São representantes, beleza? Alinhamento vertical. O objetivo é garantir que exista agora uma concentração de esforços entre os níveis, né? Não mais de maneira horizontal, mas agora ali na hierarquia da organização, tá certo? Como fazemos isso? Conversando com superiores ou superioras na hierarquia, tá bom? Quando fazemos? Aproximadamente também 1 semana antes do início de um novo ciclo. E os envolvidos, novamente, são representantes dos times ou representantes das hierarquias, certo? Legal, pessoal. Chegamos na transmissão e kickoff. Qual é o objetivo disso? Anunciar os OKRs de forma totalmente transparente para a organização e dar um pontapé, um marco ao início do meu ciclo. Como eu faço isso? Depende. Para anunciar, você utiliza e-mail, reunião geral e software. Mas para que você dê o início, né, você faz isso com o seu time. Legal? Numa reunião, é claro. Tempo. Quando eu faço isso? É o marco zero do modelo. Então, não existe ali um tempo, é o marco zero. Então, quando você for começar, você vai começar, beleza? Não tem muita explicação acerca disso, é tão intuitivo quanto. Envolvidos, todos os 4 papéis do framework e os stakeholders não envolvidos diretamente também, tá? Então, são pessoas ali que estão participando dessa transmissão
são partes da empresa. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja aplicando OKR num time específico, tá? Num piloto. Quando você for fazer essa transmissão dos OKRs para a empresa, você não vai fazer só para o seu time que está praticando, você vai fazer para todo mundo. Então, são partes interessadas que não estão envolvidas de maneira direta. Legal? Chegamos na review de meio de ciclo. A gente já iniciou o ciclo, já passou por tudo aquilo que antecedia, agora a gente já iniciou, estamos no meio. O objetivo dessa review é fazer estimativas mais razoáveis até o final do ciclo daquilo que a gente vai atingir e daquilo que a gente não vai, para que a partir daí a gente consiga alocar melhor os nossos esforços, os nossos recursos. Como a gente faz isso? A partir dos dados coletados até então. Por isso que eu te apresentei aquela planilha de check-in algumas aulas atrás, para que você entendesse que é preciso que a gente registre algumas coisas, para que nós tenhamos esses dados e para que nesse momento do ciclo a gente tome essa decisão de alocar recursos mais em um lado e menos em outro, tá bom? Tempo que isso ocorre? Ocorre no meio do ciclo. Num caso de um ciclo de 3 meses, 12 semanas, né, a gente tem na 6ª semana isso acontecendo. Legal? E envolvidos, todos os personagens que fazem parte ali do nosso time OKR. Chegamos na nossa retrospectiva. Ela é uma reunião diferenciada, é um encontro diferenciado, em que você tem o objetivo de concluir maneiras, chegar a maneiras de melhorar o trabalho e melhorar a colaboração em torno dos OKRs. Então, é algo que fala muito sobre o processo de trabalho. A gente se reúne para poder fazer uma discussão em torno disso, tá bom? É assim que a gente faz, esse é o como. O tempo que isso acontece? Aproximadamente ali na 9ª semana do meu ciclo, tá legal? Os envolvidos nesse evento, nessa fase da retrospectiva, são todos os personagens também do meu time. Avançando no nosso ciclo, vamos chegar à nossa review de final do ciclo. O objetivo dela é classificar os resultados. Eu já vou te mostrar o que é essa classificação e justificá-los, além de discutir aquilo que foi aprendido, gerando insights para a gente aplicar no próximo ciclo. Como que a gente faz isso? A partir de todos os dados e todas as experiências que nós já passamos até esse momento. Legal? A partir disso tudo, a equipe se reúne e discute, chegando ali a algumas conclusões. Tá? Quando que eu faço? Geralmente, aproximadamente, na 10ª semana após o início do ciclo. Aí você vai virar para mim e falar, caramba, mas é uma review de final de ciclo. Como é que eu vou fazer ela na minha 10ª semana, se o meu ciclo acaba na minha 12ª? Eu vou te explicar, já já. Envolvidos, todos os personagens que fazem parte do time. Ali embaixo, deixo uma observação para você que é a seguinte, não é 100% conclusiva, porque o ciclo ainda não acabou, né? A gente está na 10ª semana, tá legal? Mas esse já é um momento, lá na 10ª semana, que se você fez seu trabalho direitinho, muitas das coisas já vão estar pré-resolvidas, você já vai saber o que vai acontecer. Falta tão pouco que já é previsível o que vai acontecer até o final do ciclo. Então você já consegue tirar várias conclusões que não vão ser modificadas nessas 2 semanas, tá? Mas é claro que antes do ciclo acabar, você vai dar uma revisada naquilo que você conseguiu concluir dessa reunião, uma finalizada, na verdade. Pessoal, falando sobre essa review, deixa eu abrir alguns parênteses aqui para conseguir explicar melhor para você como levar essa reunião. O que a gente também tira nela, né? Como é que faz? Pessoal, eu trouxe um exemplo aqui de um processo de scoring e de autoavaliação, que é interessante que a gente faça sobre todos os key results ao final de cada ciclo. Tá legal? Eu tenho aqui um KR que diz o seguinte, fidelizar 10 novos clientes da categoria de Cluster A. Para a gente não importa muito que categoria de Cluster A é essa, como ela é definida, tá? Se prenda ao meu exemplo. O progresso desse KR para o meu time foi 90%. Só que eu passei por uma situação que esse 90% fez com que não fosse o progresso real para mim. Eu não progredi 90% realmente. Que situação foi essa? Embora eu tenha fidelizado 9 dos meus 10 clientes, surgiram excelentes novas oportunidades no meio do ciclo e a gente não aproveitou. Então, a gente não fez um esforço no máximo que a gente podia. Então, o scoring que eu estou dando para o meu time é de 60%.
de 0,6 e não mais de 0,9, de 90%. Por que isso é importante? Porque, de um lado, no progresso, a gente tem um entendimento quantitativo, um entendimento factual, aquilo que aconteceu lá nos números. E no scoring e na autoavaliação, a gente tem um entendimento qualitativo, que também é igualmente valioso para que a gente tire melhores conclusões desse ciclo. Então, fazer esse processo de scoring, que pode ser também conhecido como classificação, e o processo de avaliação é importante. Eu vou te trazer um outro exemplo agora, de que eu me mantenho no meu mesmo KR, fidelizar 10 novos clientes na categoria de Cluster A, mas agora a minha situação é diferente, o contrário. Embora eu tenha fidelizado apenas 7, houve uma queda no mercado, o que tornou esse OKR, esse Key Result em específico, muito mais difícil de ser atingido. Então, conseguir 7 foi um desempenho incrível. E aí eu coloquei o meu scoring maior do que o meu progresso, coloquei meu scoring de 90%. Bom, então essa é a lógica que a gente quer trazer para essa review, tá? Você precisa fazer isso para que você consiga depois compilar os seus aprendizados, levando o insight lá para o próximo ciclo. Legal? Por fim, a gente tem a finalização e a transmissão dos nossos resultados, cujo objetivo é finalizar o scoring, que você já iniciou, que também é conhecido como classificação, e aquela volta-avaliação, e, claro, transmitir os resultados para a empresa, os aprendizados também para a empresa. Como fazer isso? A partir dos dados históricos e dos insights da sua review. Tá? E para que você transmita, você vai fazer isso através de uma reunião com todo mundo da organização. Legal? Para que essa comunicação seja transparente e ampla. Quando você faz isso, na última semana do ciclo, na sua 12ª semana, você finaliza e transmite os resultados no final. Envolvidos, para finalizar, são todos os personagens que fazem parte do time. E para transmitir, não são só todos os personagens assim, mas são toda a empresa. Beleza? Pessoal, eu te trouxe vários quando, né? Quando tem que acontecer, quando isso, quando aquilo, talvez seja muita informação para você guardar. Então, eu preferi refazer o nosso ciclo, colocando, ao invés daqueles ícones para sinalizar o que é, colocando o tempinho. Tá legal? Então, a nossa construção em Refine, ela não tem tempo para acontecer. O anúncio das prioridades da organização ele acontece 2 semanas antes do início de um ciclo. A construção dos meus OKRs, o alinhamento horizontal e o alinhamento vertical acontecem 1 semana antes. A minha transmissão e o kickoff acontecem, evidentemente, na primeira semana de um ciclo. A minha review de meio de ciclo é no meio, na semana 6. A minha retrospectiva, na semana 9. A minha review de final de ciclo, eu já conversei com você sobre isso, na semana 10. E a minha finalização e transmissão de resultados, na semana 12. Isso tudo para um ciclo de aproximadamente 3 meses. Tá legal? Só que talvez para você ainda não tá legal. Eu quero fazer com que fique perfeito. Então, eu vou colocar para você um esquema também linear, caso esse ciclo aqui para você não tenha sido suficiente, tá? Para que você tenha um entendimento. Deixa eu colocar aqui. A gente está visualizando agora uma pequena reguinha, em que eu te mostro 2 ciclos OKR, tá? Que acontecem um logo seguido do outro, porque esse é o ideal, que a gente não tenha pausas nesse meio tempo. Começou um ciclo, terminou, imediatamente começa um outro, depois termina, imediatamente começa um outro, para que a gente tenha um desempenho aí constante, beleza? Vamos lá. Transmissão e kickoff, a gente está ali na primeira semana. Aconteceu. Nessa primeira semana, você não vai ter uma reunião de check-in, tá? Você só vai ter essa reunião lá na nossa 2ª semana. Então, eu sinalizo para você, olha aqui, ó. 2ª semana, 3ª semana com check-in, 4ª semana com check-in, 5ª semana com check-in. Na 6ª semana, você substitui o check-in por uma review, que na verdade dá para a gente entender como sendo um check-in um pouco mais específico, tá? A partir do que a gente já tratou, dá para você entender. Na minha semana 7, eu volto a fazer o check-in. Na minha semana 8, eu também faço. Na minha semana 9, eu faço meu check-in também, e a reunião de retrospectiva ela é uma reunião à parte, tá? Que a gente discute sobre o processo de trabalho, sobre colaboração, e não sobre os resultados. O check-in não pode parar. Na semana 10, a gente tem uma review final, então o meu check-in ele é substituído, tá certo? Perceba que na parte de cima da régua eu estou tratando sobre o meu ciclo atual, o meu primeiro ciclo. A parte de baixo a gente vai tratar depois, que é o meu 2º ciclo, tá? Preste atenção comigo nesse ciclo de cima. Eu tenho minha review na minha semana 10. Na minha semana 11 eu tenho um check-in. E na minha semana 12 eu finalmente finalizo e transmito esses resultados. Agora olha para a parte de baixo dessa reguinha. Na minha semana 10 do primeiro ciclo, eu já anuncio as novas prioridades da organização ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma review final com os meus times. Tá bom?
Na minha semana 11, ao mesmo tempo que tem um check-in para o ciclo primeiro, eu tenho já a construção dos OKRs e alinhamento dos OKRs do próximo ciclo. Legal? Na minha semana 12, eu normalmente teria lá em cima a finalização e transmissão dos resultados, mas isso é relativo ao primeiro ciclo. Mas relativo ao segundo, eu tenho logo na minha primeira semana a transmissão e kickoff desse meu segundo ciclo. E aí passa a minha segunda semana, terceira semana, quarta semana, quinta semana, e eu chego na sexta semana. E aí eu, de novo, faço a minha review, tá vendo? Essa review aqui, ela é igual a essa review aqui. Só que essa é do primeiro ciclo e essa é do segundo ciclo. Tá legal? Mas aí você vai falar para mim, caraca, Matinha, meu Deus do céu, mas vai ficar muito apertado. Minha empresa não consegue fazer isso aí, não. Tá tudo muito junto, as coisas estão acontecendo na mesma semana, o que que eu faço? Cara, tem solução. Adapta. O ideal é que seja assim, mas caso a sua empresa ainda não tenha atingido o estágio de maturidade para funcionar dessa forma, o que é muito difícil nas primeiras tentativas, tá? Nos primeiros ciclos, e fazer isso é muito difícil, a gente precisa modificar um pouquinho. E aí no próximo slide eu vou te mostrar essa modificação. Eu vou pegar basicamente essa parte de baixo e vou arrastá-la para a direita. Perdão, fiz o movimento do lado errado. Eu vou arrastar ela para a direita, tá bom? Porque aqui a gente está trocado, né? Você sabe. Então, para que você consiga ter uma fluidez melhor, você não consegue fazer tudo junto. Então, deixa eu arrastar um pouquinho. Vem cá. Tá vendo? Olha o movimento que eu faço. Eu pego tudo que está embaixo, arrasto para a direita. Tá? O anúncio das minhas prioridades que acontecia na minha semana 10, agora ele acontece na minha semana 11, tá? Onde não tem nada, só tem um check-in comum. A construção dos OKRs e alinhamentos, que geralmente acontecia na minha 11ª semana de um ciclo, do primeiro ciclo, acontece agora na primeira semana do outro. Mas como assim na primeira semana do outro? A gente vai atrasar o início do próximo ciclo em uma semana, tá? E aí aqui nesse momento 1, 2, eu estou fazendo aqui a minha construção e alinhamento. Depois, na minha semana 2, lembrando que eu atrasei uma semana, eu faço agora sim a transmissão e o kickoff. E ao invés da minha review ela ser aqui, olha, entre o 6 e o 7, na minha semana sexta, agora ela é na minha semana 7ª. Poxa, não ficou suficiente. Arrasta mais uma vez, tá? Até que fique o suficiente para que o seu time suporte fazer. A ideia não é fazer que o OKR destrua a sua empresa, né? Que ele quebre todo mundo, porque não dá para fazer esse tanto de reunião, esse tanto de alinhamento. Então, a partir disso, faça adaptação. E eu estou te fornecendo esses mecanismos, estou te mostrando que é possível, tá legal? Pessoal, eu sei que a aulinha foi longa, batemos aí 22 minutos. Não é a aula mais longa do treinamento, mas é uma aula repleta de informações. Então, por favor, caso tenha tido alguma dúvida, deixe nos comentários, deixe o seu feedback positivo e negativo lá também e colabore com seus colegas. Pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.